Olá, boa tarde a todos. Bom, diferente da presença do médico do lado do treinador, né? Então, por favor, gostaria que... Alguém está machucado, está fora do jogo? Por que a presença do senhor aqui no programa? Boa tarde, se depois o Tite também puder explicar na sequência da notícia que o senhor deve dar para a gente agora nesse começo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? A presença aqui é para avisar para vocês que o Jadson foi tirado do jogo de amanhã, porque ele apresentou uma dor na coxa direita, feito exame, constatado um edema muscular, e ele foi tirado do jogo devido a isso. Vamos fazer tratamento intensivo esses dias para ele estar disponível para o professor no próximo domingo. É a única baixa médica? Baixa médica, sim, a única baixa médica é o Jadson. Tite, por gentileza, alguma baixa por algum outro motivo? Que time você leva para o jogo contra o Santos, por favor? Boa tarde. Eu sei que eu vou responder mais uma ou duas perguntas. Eu não vou dar o time. O Jadson está fora, mas eu não vou dar o time. Vamos preparar a equipe, é o momento que a gente pediu também. Não é o normal nosso deixarmos o nosso apronto vocês fora. Agora, eventualmente, pontualmente, eu também me dou o direito de não passar as informações que são importantes para o Corinthians, para a mobilização, para o trabalho do Corinthians, né, em algum momento. Esse momento eu entendo ser importante, entendo também ser importante confirmar, porque é uma situação clínica do Jadson, mas o demais não confirmar aqui. Eu não me lembro da última vez que eu vim aqui num treino fechado teu. Ano passado, no ano, várias vezes isso aconteceu. Clássico contra o Palmeiras talvez tenha sido a última. Então, nesse futebol que hoje é tão moderno, né, Tite, com Cifute, com observadores, com tantos jogos televisionados, enfim, mistério ainda, se não ganha, mas ajuda a ganhar jogo? Não ganha jogo, não ganha jogo. O que ganha jogo é trabalho. O que ganha é trabalho competente, porque senão trabalho para todo mundo trabalha, né? A busca da qualificação, qualidade técnica dos atletas, um bom departamento médico, um bom departamento de fisiologia, uma boa direção, um clube, integração, tudo isso acaba levando. E eu só não quero dar informações importantes. Eu sei da qualidade do Dorival, eu sei que dos jogadores, das virtudes que ele tem. Deixa ele projetar as situações que ele imagina e também estratégias para o jogo. Uma pergunta para o doutor, só reforçando em relação ao Jadson. A lesão foi grave? Quanto tempo ele vai ficar afastado? Foi constatado um edema, dentre as lesões musculares é considerado um grau 1, e a nossa expectativa do departamento médico é que para domingo ele esteja disponível. Tite, você disse que naquele jogo contra o Santos na Vila você não gostou do primeiro tempo que produziu e melhorou na segunda etapa. Contra o Cruzeiro, a equipe foi bem, ganhou 3-0. A ideia é repetir aquele padrão, principalmente no primeiro tempo contra o Cruzeiro, porque você fala muito de pressão alta, de tentar forçar o erro do adversário. Esse é a sua proposta para o jogo de amanhã, até porque o time precisa ganhar de, no mínimo, 2-0 para levar os pênaltis? A ideia da equipe é pressão onde a bola estiver e nas três posições, nas três zonas do campo. Numa zona alta, numa zona média e zona baixa. Tem que saber jogar das três formas. E é o nosso objetivo. Quando não for, o técnico vai estar cobrando, o técnico vai estar conhecendo por vezes quando não faz assim, porque assume, e assim como a equipe assume, para procurar crescer e fazer um jogo. O segundo tempo, por exemplo, também serve. O primeiro tempo teve a baixa. Tite, tudo bem? Antes do primeiro jogo contra o Santos, você disse que a decisão de como o time seria escalado, a importância que teria esse jogo, foi definida numa reunião. E a gente viu depois o time completo, força máxima, então para o Corinthians tinha muita importância aquela partida. Se você pudesse passar, se houve uma reunião para essa partida e como que foi? Não, a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. A gente não pontua uma situação diferente da outra. A ideia é a mesma, até porque a gente definiu naquele momento, a não ser situações pontuais, circunstanciais, como foi fora do Jadson. Titi, pescando aqui, por gentileza, tudo bem? Boa tarde. Mesclar o time amanhã devido a um pensamento de que o foco agora seria melhor no Campeonato Brasileiro? Uma eliminação em Copa do Brasil não teria o mesmo peso do que foi no primeiro semestre, como foi a Libertadores?
Ele faz a pergunta induzindo fazendo uma afirmativa inicial da Talvez, né? Fazer a véspera. É porque Não. me acostumei com o time base. Aí que eu treino misterioso desse, algumas mudanças devem vir por aí, tirando o Jadson. Está confirmado o Jadson. Depois não tem mais nada a confirmar. Os atletas sabem. E o peso de um resultado amanhã? Isso até que ponto que pode ser encarado como algo positivo para o Corinthians, de ter somente um foco numa competição na qual está muito bem, ou a ideia mesmo é tentar forçar ao máximo uma Copa do Brasil e ver o tamanho da responsabilidade de um título neste segundo semestre? Foi estabelecido força nas duas competições, já, como eu coloquei anteriormente. Há uma vantagem para o Santos considerável, ainda mais sendo clássicos. Placar dilatado e clássicos são situações muito difíceis de acontecer, porém perfeitamente, 2-0 é perfeitamente possível pelo desempenho da equipe, pelo que a equipe vem produzindo, pela qualidade que ela tem. Ela é perfeitamente sabendo que é difícil, volto a dizer, mas também tendo a maturidade, né, e a experiência que ela já teve, que ela vai construir um resultado jogando bem. Ela não pode precipitar, não pode atropelar toda uma condição normal de jogo, que tem sido a nossa característica. Pelo resultado que o Santos alcançou, Tite, no jogo da última quarta-feira, numa escala de 1 a 10, quais são as chances do Corinthians se classificar? É difícil quantificar. É uma vantagem considerável, mas pode ter certeza que não está definido, não. Não está definido, não. Doutor Ivan, o Departamento Médico do Corinthians costuma realizar exames, né, para detectar lá o nível de cansaço de alguns jogadores. Quais são os jogadores mais cansados e que o senhor recomendaria que ficasse fora do jogo de amanhã contra o Santos? O que já foi recomendado, somente o Jadson. Doutora, cada vez, ele largou uma cordinha pro senhor de novo. Eu quase que eu ia lhe dar um cutuco aqui igual. Eu ia lhe dar um cutuco, mas nós estamos entrosados aqui, valeu. O discurso está bem ensaiado, né, Tite? Tá, e não deu nem tempo de eu dar um pedal aqui. Está treinando o médico também, Tite? Não, isso é trabalho de equipe. Não deu nem tempo de eu cutucar, ele já saiu. Tite, quais são as diferenças do Corinthians de amanhã daquele que foi eliminado na Libertadores no primeiro semestre? Porque é uma situação parecida em termos de resultado do primeiro jogo fora de casa. Maturidade. A carne já cortou, já doeu, já sentiu. E crescimento e aprendizado, ele não é teórico, ele é prático. Ele é vivenciar grupo enquanto equipe, enquanto vivenciar esses momentos. É um momento diferente. Baseado nessa maturidade, num momento diferente que a equipe vive, na sintonia que tem com a torcida que a gente viu domingo, liderança no Campeonato Brasileiro, claro que ninguém fica pensando no pior acontecer, mas você acredita que se vier uma eliminação, vai ser algo muito diferente daquilo que aconteceu no primeiro semestre, porque o clube vive um momento diferente? Tudo é possível. A gente não pode, eu não posso deixar de desconsiderar e ficar fazendo aqui discurso ufanista e tal. Nós temos o otimismo de jogar bem, da confiança da equipe para repetir um padrão, da grandeza do clássico, de procurar sair na frente, porque fazer 1 a 0, jogar bem para fazer 1 a 0, porque esse é o primeiro passo. Não adianta tu pensar no segundo estágio, saber que o Santos tem uma vantagem considerável, mas tem 90 minutos dentro da nossa casa, com o calor do nosso torcedor, para que a gente possa, dentro do campo, jogando melhor, reverter o placar. Tite, a gente interpreta, de repente, quando o treinador fecha o treino, que ele tem alguma novidade para apresentar, principalmente com mudança de peças. O fato de você ter fechado o treino nesta quarta-feira significa que essas mudanças de peça acontecerão, porque os treinadores mesmo dizem que todo mundo conhece todo mundo, né, Tite? Agora é para mim a pegadinha. São opções que nós temos na equipe. Eu coloquei para os atletas antes de começar, eu digo, sempre vocês vão competir para o melhor desempenho e que a oportunidade possa acontecer, né? Salvo, por exemplo, no último jogo,
que era um jogo que eu não tinha nem a intenção de modificar a equipe, eu ia deixar a equipe jogar 90 minutos, os 95 juntos. Por quê? Porque ela retoma um padrão, ela retoma a confiança, ela pega a engrenagem, é Wagner Love jogando bem, é Malcolm jogando bem, eu digo, eu vou deixar a equipe jogar os 90. Não fez até porque o Bruno sentiu o tornozelo. E aí um impulso meu, eu digo, poxa, o Wagner merece o aplauso, e vocês cantaram a pedra. Né? A substituição dele foi também para sentir o carinho que o torcedor estava transmitindo a ele. E do Matheus foi para quebrar o gelo. Né? Então, eu acredito nessa construção de equipe, do atleta dentro do campo, ele procurar o seu rendimento, a sua oportunidade, que às vezes ela vai acontecer por um nível técnico que baixa, às vezes por um problema médico, como aconteceu do Jadson. E não antecipar a escalação, porque eu faço em relação aos outros, quando tem 3 opções, eu falo, ó, vai jogar esse que tem essa característica, vai jogar aquele que tem aquela característica, e aí tu não prepara de uma forma definitiva o jogador, né, com a característica específica do adversário, por isso que eu não estou dando. Aqui. Independente do jogo de amanhã, eu queria que você falasse hoje qual a importância do Renato Augusto na tua equipe. Não é cordinha, não. Qual a importância do Renato Augusto para a tua equipe, não só em campo, mas fora também? Ele contou a conversa que teve com o Wagner Love, por exemplo, antes do jogo. Eu queria que você falasse um pouco sobre tudo isso. Alguns atletas, quando há uma modificação na estrutura da equipe, alguns atletas saem, você especifica, alguns atletas saem, outros ficam, emergem-se, começa a abrir espaço para as lideranças. O Renato é um jogador que tem uma capacidade de análise tática muito desenvolvida. Não é só porque ele trabalhou no exterior. Ele trabalhou no exterior, não, porque ele capta bem ele tem essa facilidade. Ele tem, como o Cássio tem uma liderança, como o Gil vem desenvolvendo, como o Fagner vem desenvolvendo, como o Jadson. Então todos esses jogadores, às vezes um perfil de um cara que é agregador, né? De um cara que tem uma capacidade tática importante, que tu passa uma informação, ele absorve. Então aqueles líderes que anteriormente a equipe tinha, eles começam a ser, esses espaços serem ocupados por esses atletas. Ralf, Danilo permaneceram, então permanece também esse grupo e vai irradiando. Nesse está inserido o Renato. O Renato é um jogador que ele é versátil em termos técnicos, em termos táticos, ele é versátil. Se tu precisar dele mais avançado, tu posiciona ele mais avançado, ele tem um poder de retenção na frente, de finalização importante. Se tu precisar ele na organização, perto de volante, tanto é que no Bayern ele jogou por vez de segundo volante. Tu vai ter um jogador em 2 linhas de 4, ou no 4-2-3-1 de segundo, ele vai te dar porque ele tem qualidade de passe. Né? Ele tem aquilo que a gente fala de diversas características importantes e versatilidade nas suas funções. E amanhã ele vai ter que correr dobrado, né, Tite, de repente. Eu gostaria que você falasse o que muda o seu Corinthians, com a saída do Jadson, taticamente, no que se refere à tal da intensidade que você tanto cita. Intensidade, ela é sem bola. Com bola, a coordenação dos movimentos, ser mais rápido, mais lento, vai depender muito da característica do jogo. Então, o aspecto de ser intenso, ele está ligado a um momento do jogo. A ideia da equipe, vocês podem ter certeza, ela permanece a mesma. Equilibrada, ela permanece a mesma. Antes de fazer gol, tu tem que construir. Né? Mais do que fazer um montão e ficar desguarnecido atrás, equilibrado. Muito mais do que ficar defendendo só e não atacar, agredir de forma equilibrada. E aí sim, uma referência que eu pego de cobrar, de saldo de gols, ser uma referência de como a equipe, mantendo as características dos atletas, e eu não querer montar um sistema e aí fazer os atletas fazerem aquilo que daqui a pouco eles não têm essa virtude, esse diagnóstico das virtudes, sem ferir as características dos atletas. Manter isso, é isso que eu tento fazer. O Corinthians perdeu para o Santos na semana passada, depois de 12 jogos invicto, e a última derrota havia sido exatamente para o Santos.
se eu não estou enganado, aliás, são 3 jogos esse ano, as 2 derrotas que eu citei, mais um empate. Qual que você acha que é a grande dificuldade de enfrentar o Santos hoje? Qual que é o maior mérito da equipe? O Santos foi melhor no primeiro tempo. Cada situação ela é muito pontual. Te dizer que foi um crime nós empatar com o Santos aqui o primeiro jogo na Arena, vai adiantar do quê? Mas foi um crime, para mim foi um crime. O segundo jogo mereceu o Santos. Porém, teve 2 erros de arbitragem definitivos naquele jogo. Que poderiam determinar. Pênalti não é igual a fazer gol, mas chance maior de vencer. O primeiro tempo desse jogo foi definitivo, foi decisivo, porque o Santos foi melhor. Agora essa nova etapa aí desse confronto. Bom, gente, resumindo então, o doutor escalou que Cássio, Fagner, Gil, Felipe, e o Wender, o Bruno. Só está faltando o cara do lugar do Jacques, né? Não, brincadeira à parte, porque até nem vejo muito motivo você mexer mesmo no time. Queria dizer o seguinte, só 15, desde que começou a Copa do Brasil em 89, em 100 e tantos jogos, apenas 15 deles, percentual até menor do que 15%, mas vamos ficar nos 15%, se conseguiram viradas de 2-0. Ou seja, não é uma coisa fácil de se conseguir. A percentual pequeno, 15%. Então, todo mundo que teve essa diferença no primeiro jogo, praticamente não conseguiu virar. Você vê uma estratégia para esse tipo de situação, mesmo que ela possa dar certo ou não? Todo mundo fala, tem que fazer um gol em 15 minutos, vamos pressionar, vamos não sei o quê, e de repente o gol sai lá aos 2, 3 dos 30 do segundo tempo para frente. Existe uma fórmula a ser aplicada, mesmo que ela funcione ou não? Você tem uma estratégia, não, vamos para cima, porque quando se fala em gol 15 minutos e ele não sai, o jogador também não começa a... Aí não sai com 15 e fica um peso nas costas. Eu não tenho a fórmula pronta. Não tenho. Mas eu sei uma coisa que não dá para abrir mão. De ser melhor que o adversário. De jogar mais que o adversário. De ser mais competitivo e leal que o adversário. De construir dessa forma, nesse estágio anterior. Fora disso, sim, vai criar uma dificuldade muito grande. E assim, Copa do Brasil tem essa situação. Se 15% foi, eu já vivi os dois lados da moeda, a favor e contra, ele traz componente. Mas futebol é um esporte único, cara. Ele tem muita particularidade. Surpresas. E os números, eles estão aí também para ser em algum momento ser os 15% da coisa. Aumentar o percentual, né? Doutor, 2 questões, por favor. O Renato Augusto e o Fagner ficaram fora do treinamento de sexta-feira porque estavam cansados. Pelo menos foi essa a informação que a gente recebeu. Muito cansados, muito desgastados. A estafa desses jogadores diminuiu de lá para cá? É a primeira pergunta. E o Luciano opera amanhã? Ainda não terminamos de fazer todos os de cansaço, mas sim, está menor do que da outra vez. E o Luciano vai ser operado amanhã pela manhã no Hospital São Luís do Morumbi pelo Dr. Joaquim Grava. Tite, os últimos 2 confrontos eliminatórios que a gente teve em Itaquera acabou sendo eliminado. Queria saber se você acha importante evitar uma terceira eliminação diante do torcedor. Você acha que isso não traz nenhum peso para você no seu trabalho? Peso sempre dá. Tanto o peso positivo quanto o peso da derrota. Ele é inevitável. Eu procuro encarar todas as situações com a verdade dos fatos. Assim como eu venho aqui enaltecer o jogo contra o Cruzeiro, eu enalteço ele mais ainda porque fez um primeiro tempo ruim contra o Santos. E aquilo que foi diagnosticado e dito para vocês que jogou mal no primeiro tempo, ele passa a ser um fator que ele valoriza mais ainda a vitória do Cruzeiro, porque ele soube sair de uma situação difícil, ou de uma apresentação que volta a ser o primeiro tempo. Para mim o placar foi excessivamente elástico, nós poderíamos ter feito um gol contra o Santos, mas aí a maturidade da equipe absorver e reverter. Então ela traz sim um componente importante de confiança, ela traz um componente de crescer, é uma oportunidade nossa de mostrar a nossa maturidade, inclusive aprendendo em cima desses outros momentos que a gente não passou. Ô Tite, nesse componente do desgaste das equipes, você enxerga alguma vantagem para o Santos por ter atuado no sábado e o Corinthians no domingo? Sim. Não só o Santos, qualquer equipe que fique com um dia a mais. Qualquer equipe.
Eu não estou falando isso. Se nós tivéssemos... Teve uma vez que eu falei para vocês aqui, eu digo, a gente está com um dia antes, ou jogar com o resultado, sabendo o resultado também. Lembra que eu falei para vocês, coerentemente, eu não busco encontrar argumentos, não é do meu perfil. Qualquer equipe que tem um dia antes de descanso, ela leva uma vantagem, sim. E aí eu começo a enxergar alguns jogos, e eu vi o jogo do Grêmio, e aí o segundo meio-campista, que era de São Paulo, que foge, Michael, aí estourando, poxa, aí tu começa a olhar para o outro lado, estoura. Quer dizer, nós vamos ter que fazer um trabalho de equipe muito enxuto para dimensionar todo esse trabalho. E esse tipo de lesão que ocorreu com o Jadson é indicativo da dificuldade que os clubes têm agora de levar duas competições de alta intensidade, como o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil? Doutor? Você ter um jogo em cima do outro, né, com menos de 72 horas ou próximo disso, aumenta a incidência de você ter lesão. E o Jadson, como vinha jogando vários jogos, agora não tenho, acho que foram 12 seguidos, né, professor? 12 seguidos aumenta a chance de ter sim. Mas para nosso trabalho é isso, a gente tira antes dele ter uma lesão. É nisso que nós trabalhamos aqui no clube, toda a parte da fisiologia, da fisioterapia, a gente tenta tirar o maior número de jogadores antes deles terem a lesão. E como o Jadson apresentou os exames alterados e o exame de ultrassom constatou que tinha esse edema, a gente tira antes de ser uma lesão mais grave e deixar ele fora por mais tempo. Esse é o trabalho que a gente faz aqui em conjunto.